Boa noite a todas e todos aqui presentes e o pessoal que está acompanhando a gente online. A gente vai dar início ao nosso meetup aqui do Grupo de Mulheres em Dados do Datalab, um meetup com o tema de GenAI, desafios técnicos, inovação e carreira feminina no Brasil. Eu sou a Mariana Cipolla, sou cientista de dados aqui do Datalab, faço parte do Grupo de Mulheres em Dados. Para quem não conhece, o Datalab é o nosso laboratório de pesquisa, desenvolvimento aplicado e inovação aqui na Serasa Experian. O Grupo de Mulheres em Dados ele é formado por mim e outras cientistas de dados aqui do Datalab, e ele surgiu na metade do ano passado, mais ou menos, quando a gente começou a sentir a necessidade de trazer discussões técnicas e sobre carreira feminina em áreas técnicas aqui para dentro da Serasa. A gente fez um primeiro meetup em outubro do ano passado com o tema de mulheres em tech, liderança feminina e comportamento e desafios na carreira. E agora a gente vai começar o nosso segundo meetup com o tema de IA generativa, que é um tema que está sendo muito tratado no último ano. Eu queria agradecer muito as nossas convidadas, a Ana Paula Appel, engenheira de IA na IBM, e a Larissa Xavier de Mello, arquiteta de soluções na Databricks. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. E para explicar um pouquinho para a plateia que está aqui presencial e online, a estrutura do nosso evento vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai ter 3 blocos de perguntas, então a gente vai passar pelos temas de desafios técnicos e avanço na IA generativa, depois falar um pouquinho de inovação, aplicações e o futuro da IA generativa, o que a gente pode esperar pela frente. E depois a gente vai falar um pouquinho mais focado de carreira feminina e impacto na inteligência artificial de forma geral. A ideia é ter mais ou menos uns 15 minutos para o bloco, a gente vai trocar aqui algumas conversas sobre as perguntas que a gente preparou. E aí a gente pede que a gente deixe as perguntas para o final, a gente reservou mais ou menos 15 minutos para perguntas, então o pessoal que está online podem enviar as perguntas através do chat, e a gente vai transmitir essas perguntas aqui presencialmente para as nossas convidadas. E o pessoal que está presencial, depois vocês podem anotar as perguntas, e aí no final a gente vai abrir um espacinho para vocês falarem também. Então, bom, agradecendo novamente nossas convidadas. Eu gostaria de começar aqui esse meetup pedindo para vocês se apresentarem um pouquinho. Então, fala um pouquinho quem vocês são, o que vocês fazem de carreira e como vocês entraram primeiro em contato assim, com IA generativa e IA de forma geral. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Um prazer estar aqui falando com vocês, né? Bom, meu nome é Ana Paula Appel, eu trabalho na IBM já há 12 anos, né? Eu fiz mestrado, doutorado em São Carlos, né? Primeiro fiz a graduação na UFSCar, depois fiz o mestrado e doutorado na área do ICMC. Eu não sou naturalmente da área de IA, minha área de doutorado, na verdade, eu vim da área de banco de dados, quando nem ciência de dados chamava, né? A gente chamava de mineração de dados, e aí depois já foi passando por tantos nomes, né? Então, até agora, até meu cargo mudou, né? AI Engineering, né? Então, e desde então, mas desde que eu entrei na IBM, eu entrei em 2012, e antes disso eu trabalhei um ano como professora na Federal do Espírito Santo, dando aula de mineração de dados e banco de dados. E aí depois eu vim para a IBM, fiquei 9 anos no laboratório de research da IBM, e há 3 anos eu mudei para uma área mais client-face, chamada Client Engineering. Porque eu queria, né, estar mais perto realmente de problemas de mundo real, não só escrever artigos científicos e tudo mais. E aí, nessa área de inovação, na qual a gente demonstra, né, as tecnologias dos produtos IBMs com clientes, experimentando na vida real para resolver um problema real. E há 2 anos, na verdade, né, eu falo que eu saio da área de pesquisa, mas a pesquisa acaba não saindo de mim, eu me tornei o que a gente chama de Quantum Ambassador, para falar sobre computação quântica. Então, hoje, além de estudar e trabalhar com IA generativa, eu também gosto muito de estudar e falar um pouco sobre, principalmente, Quantum Machine Learning. Obrigada. E obrigada também aqui pelo convite. Muito obrigada, pessoal, por poder dividir aqui e compartilhar com vocês um pouco da minha experiência também. Eu sou a Larissa, eu sou arquiteta de soluções na Databricks. Eu vim recentemente da Microsoft. E só para contar um pouco, né, do que o arquiteto de soluções faz, principalmente uma empresa que, né, provider ali de tecnologia,
a gente basicamente tenta entender, né, os principais use cases aqui dos clientes e tenta desenhar a melhor solução para eles, fornecendo também workshops, mentorias, treinamentos, e desenhar ali, né, com base no nosso conhecimento técnico, qual que seria a melhor solução ali para ele. Antes, então, da Microsoft, eu era cientista de dados, né, assim como a Mari, assim como as meninas aqui. E antes ainda, né, de me tornar cientista de dados, isso eu só gosto de citar para ser uma motivação, principalmente para quem está em transição de carreira. Eu me formei em engenharia civil. E bem no final do ano, dos meus anos ali de engenharia, eu já sabia que queria muito trabalhar com tecnologia. E aí, assim que eu me formei, né, eu comecei a estudar cada vez mais sobre dados, consegui uma oportunidade muito legal ali no Itaú, que eu fui analista de dados, consegui me formar ali como cientista de dados e fiquei ali boa parte da minha experiência nessa área. Eu sou completamente apaixonada por inteligência artificial. Na Microsoft, principalmente, tive uma experiência mais forte, né? Vou contar um pouco aqui ao longo do tempo com inteligência artificial, principalmente ali agora com as nossas, com a generativa, AI generativa, entre outras novas tecnologias. Perfeito, muito obrigada pelas apresentações. Vamos começar então com o primeiro bloco, que é um pouco sobre desafios técnicos e esse avanço da IA generativa que a gente tem visto tanto nos últimos anos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da visão geral de vocês sobre essa tecnologia, como que, enfim, a gente ouve muito falar de IA generativa, como que isso surgiu tão forte nesses últimos anos e como isso impactou a evolução do campo de inteligência artificial no geral no Brasil. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, por favor. Eu comecei a ouvir falar sobre AI generativa há um tempo, na verdade, por volta de 2018, quando eu estava nesse programa de formação do Itaú de cientistas de dados. E aí um colega meu, o TCC dele foi de utilização de redes GANs, eu não sabia nem o que era, né, uma rede GAN, é uma rede adversária, né, generativa, para fazer ali a coloração de mangás. E eu achei aquilo surreal. Assim, nossa, isso aqui é muito legal. Não sei, imagina o poder disso, né, aplicado em outras áreas, né. E ele é um super amigo meu, né, ele fez um artigo nisso, fez apresentação, inclusive, no exterior, em relação a esse artigo. E aí, eu nunca imaginei que fosse chegar, na verdade, na forma como chegou, né, hoje. Em 2021, mais ou menos, o meu chefe na época, né, maravilhoso também lá na Accenture, ele me apresentou o GPT, na época que não tinha sido lançado ainda. Ele falou, Lari, vamos entrar na waitlist para a gente começar a testar isso daqui, porque realmente parece ser super inovador. E aí entrei na waitlist, na época eu não sabia o que era, não consegui, não saiu, né, os nossos tickets ali para começar a testar. E, de fato, em 2023, que eu já estava na Microsoft, a OpenAI lançou isso, né, publicamente e saiu ali em disponibilidade geral para o público. E aí que começou a vir demandas cada vez maiores, né. Nossa, eu vejo uma maturidade hoje, né, muito diferente ao que era no início, quando saiu. A gente tem evolução de casos de usos, assim, que vão, nossa, desde misturar serviços cognitivos com falas e áudios até, né, uso simples ali de uma LLM. Então, assim, é muito legal ver toda essa evolução, sabe? Eu acho que a IA generativa, né, assim como eu falei um pouco, né, do nome, do troca do nome de carreiras, né, data mining, então a gente já tinha os conceitos, né, muito antes. O que a gente não tinha era poder computacional, nem volume de dados para realmente treinar esses grandes modelos, né? Então, eu acho que foi uma das coisas grandes que aconteceu, né? E eu acho que o outro ponto, né, foi você criar uma interface tão simples e jogar na mão do público, né? Então, eu acho que isso democratizou muito as coisas, seja para o bem ou para o mal, né? Seja para as pessoas acharem que a IA generativa vai resolver todos os problemas, e a gente sabe que não é bem assim, né? E também, de modo geral, para as pessoas, né, verem o poder, né, de como isso tá. Então, para muita gente que não estava acostumada com o termo ou com tecnologia, se surpreendeu demais, né? Outros são tão céticos e outros estão vendo que realmente, para isso impactar de uma maneira realmente forte nos negócios e realmente isso trazer valor, não é simplesmente pegar um modelo e jogar na mão do consumidor final, né? Você tem que saber o que você está fazendo.
Mas eu acho que isso foi importante para você trazer outros temas em voga, né? Para você, por exemplo, falar quão ético isso, né? Para você trazer à luz da discussão. E aí, tá tudo certo eu pegar coisas da internet que não fui eu que produzi, que estão lá, só porque eu posso acessar aquele conteúdo não é público, se alguém criar alguma coisa inspirado nisso, de quem que é o direito legal. Então, eu acho que isso trouxe, né, até a parte das regulamentações, né, a toda a questão de dados fakes, né, por questões de alucinação. Então, eu acho que isso traz muitas coisas que a gente já precisava vir discutindo e que a gente não estava discutindo antes, né? Quanto à parte de trabalho, da mesma maneira que a Larissa, e acho que muitas pessoas que estavam na época, de certa maneira a gente já usava isso, né? Eu tive um projeto no final de 2021, começo de 2022, onde a gente precisava fazer indexação de embeddings, né? E quando eu trouxe isso, olha, na verdade você está pegando, você está gerando embeddings, né? Para textos que são similares, né? Era a busca de produtos que não tem código, que tem apenas uma descrição. Então você indexa, você pega, cria um índice aqui, você usa a questão de similaridade ou por distância. Todo mundo ficou me olhando, nossa, mas da onde que essa maluca tá vindo trazer isso, né? E aí, algum tempo depois, surge uma ferramenta que basicamente está fazendo isso, né? Então, eu acho que todo mundo que já estava na tecnologia, bem ou mal, né, que já estava mexendo com texto, já de certa maneira sabia das existências dessa tecnologia. O que não aconteceu é ficar esse boom e aí, né, todo mundo querer correr atrás, todo mundo quer ter um serviço de IA generativa, todo mundo precisa ter isso, e aí, na verdade, você começa a ver que, olha, né, então dá um exemplo aqui, que vocês acham que vão entender muito bem o pessoal do Serasa. Já teve gente querendo fazer score de crédito com IA generativa. E não é bem assim, né? Não dá para você pôr lá, ele é bom pagador, mau pagador, risco baixo, risco alto, ela vai aprender. Não é por esse caminho, né? Perfeito. Eu acho que você relatou aqui muitos desafios que a gente enfrenta, né? Que já vinha enfrentando antes de se falar em IA generativa. Mas eu acho que as coisas têm evoluído muito, muito rapidamente ultimamente. A gente, enfim, todo mês tem um lançamento de um modelo novo, atualização de algum modelo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês acompanham essa evolução tão rápida e que desafios técnicos que vocês enxergam nessas atualizações todas que têm tido. Olha, foi até engraçado, porque ontem um colega meu, né, da IBM me perguntou, não, porque vocês viram um anúncio? Eu falei, olha, eu vou ver série de TV, eu não aguento mais ver anúncio de modelo, e modelo daqui, modelo de lá, eu vou ver outra coisa. Eu falei, toda hora tem um modelo que a gente não sabe se é verdade, se é mentira, que tem um videozinho bonitinho, que só falta o modelo saber cozinhar e arrumar a criança para ir pra escola, porque do resto ele já tá fazendo tudo, né? Na verdade, ultimamente, eu acho que é super difícil acompanhar toda essa evolução, o modelo. Eu acho que esse hype ainda vai continuar por um bom tempo. E, na verdade, os desafios que eu enfrento é mais de você, de novo, né, provar a tecnologia, para que ela serve, de que maneira é útil, como que você põe isso, qual o custo de inferência do modelo, como você traz solução para o negócio, do que, de fato, o modelo em si, entendeu? Porque algumas coisas a gente vai continuar fazendo do jeito que você fazia, porque quem trabalha com isso na prática sabe que muitas vezes não é só a melhor métrica, não é só a melhor acurácia, a melhor medida, sei lá, F1, seja qual for do que você está fazendo. Você tem outras coisas, você tem custo-benefício, você tem como que funciona com seus dados, você tem tempo de desenvolvimento, você tem esses modelos têm custo de inferência, né, tamanho de token, você tem um monte de outras coisas, né? Você tem gerenciamento de modelos, qual que é o melhor modelo para fazer sumarização, qual que é o melhor para fazer classificação, qual que é o melhor para fazer extração de entidade, qual que vai ser o mais rápido, qual que funciona numa plataforma, eu não quero ficar lock-in numa plataforma só. Então você tem outros fatores que na decisão do negócio você tem que levar em consideração do que o último modelo que foi anunciado. Legal, Ana.
Você comentou um negócio muito legal, que é extremamente difícil a gente se manter atualizado. E quando é o cliente que pergunta, e você não chegou... Gente, acontece assim, todo dia sai coisa nova. E às vezes é realmente extremamente difícil de você saber ali, né, qual que foi o último a ser lançado. O que eu gosto muito de fazer, para sempre me manter atualizada, é fazer parte de comunidades. E eu acho que isso daqui que a gente está fazendo agora, por exemplo, é um exemplo disso. Tá sempre em contato com pessoas da área e ter ali como se fosse uma rede de pessoas mesmo, né, que falam essa língua que vocês também gostariam de falar. E eu comento isso porque até boa parte das coisas que eu acabo sabendo acaba sendo por LinkedIn, às vezes até mesmo por recomendação do Instagram. De tanto que o seu perfil está focado naquilo, né? Então, eu acho importante a gente estar sempre em contato, né, com pessoas da área, estar sempre pesquisando. Também é importante, eu acredito que seja importante, pelo menos, ler artigos. Porque também não só é importante saber o que está acontecendo, mas por que está acontecendo, como que surgiu e como que funciona, né? E isso também ressalta um pouco do que a Ana falou, porque não adianta a gente... tem uma coisa nova aqui, já quero usar. Mas primeiro é legal a gente entender e saber se isso vai resolver mesmo o nosso problema, né? Muito legal. Eu concordo muito com o que vocês falaram. Acho que muito além do que vai surgindo todo dia, é um pouco o que isso de fato muda, né? Eu acho que a gente vê muito essa hype que você mesmo falou, e essa hype deve ficar por mais alguns anos, e as pessoas, às vezes, colocam muita hype em algo que não é uma grande mudança, assim. Ou uma aplicação que talvez não seja uma aplicação tão diferente pra gente que trabalha com os bastidores, digamos assim, com utilizar esses modelos no dia a dia para tarefas que não são só, por exemplo, o ChatGPT ou um chatbot. E falando um pouquinho de aplicações, eu queria que vocês contassem alguma aplicação legal que vocês fizeram no trabalho de vocês, ou que vocês viram, que vocês falaram, nossa, essa é uma aplicação que talvez eu não seja óbvia, que eu achei muito interessante, assim, que vocês pudessem compartilhar um pouquinho. Legal. Uma das aplicações que eu mais gosto é um projeto da Microsoft que chama Sim AI. É um aplicativo, inclusive, vocês podem baixar no celular de vocês, se vocês quiserem. E é um aplicativo focado para pessoas com deficiência visual a enxergar, né, o mundo, de alguma forma. E você tem lá várias funcionalidades, né? Por exemplo, focada... E ele vai... Quando você clica em cada botão, ele vai falando, né, o que é aquela funcionalidade, porque é focado para pessoas com deficiência visual. E aí você consegue enxergar o mundo através de AI. E isso está sendo cada vez... Isso surgiu antes, na verdade, da AI generativa, mas ele está sendo empoderado cada vez mais com rede generativa. Tanto que a gente tem aqui, né, GPT-4 com visão computacional para dar um pouco das descrições do que está acontecendo, né, nas imagens. Enfim, eu acho que é uma das aplicações mais legais e com um uso assim, interessante, né, assim, que atenda a população de alguma forma. Eu tenho, na verdade, assim, o que eu acabo trabalhando mais, né, mais na parte, assim, a gente tem focado bastante realmente na parte de governança dos modelos, né, então, pensando assim, que você não vai ter um modelo, e sim vários modelos, vários casos de uso, como é que você governa isso, né? Então, na verdade, o meu foco atualmente tem sido um pouco isso, né? Então, pensando no modelo, porque aplicações, na verdade, a gente tem visto bastante para diversos casos de uso, seja documentos jurídicos, que é super complicado ler, né? Ou documentos ajudar, por exemplo, planejamento, né? Então, melhorar cards, descrições e tudo mais. Mas, assim, eu particularmente estou trabalhando cada vez mais com essa parte de governança realmente de modelos, mais do que aplicações, né? Porque eu acho que aplicações a gente vai ficar, assim, quase que num modo... você faz alguns casos e aí você consegue replicar aquilo para diversos outros setores, né? Então, seja documentos, né, sumarização, enfim, você começa a aprender ali qual vai ser o melhor modelo para cada coisa e como fazer e já ter... digamos assim, quase que um sandbox bonitinho, né? Mas eu acho que essa parte de governança, e principalmente a parte de métricas do que olhar, né? Eu acho que tem sido um desafio bem interessante. Porque
atualmente, muitas das métricas que se discutem são métricas ali, quão similar é a resposta do que deveria ser, né? Mas a gente, por exemplo, em português, tem muito essa questão de vocabulário, de distância, né? Eu estou querendo falar a mesma coisa com palavras totalmente diferentes. Então, essa similaridade, né, não serve. A quantidade de palavras. Então, eu acho que isso, na verdade, que as pessoas não estão olhando, mas que vão ser o grande diferencial. Tudo bem, eu tenho um monte de modelo, agora eu tenho que governar, eu tenho que saber o que esses modelos estão fazendo, onde cada um, quem que aprovou, né, se isso daqui der errado, né, atrás de quem que eu vou, e as pessoas não estão olhando nesse pedaço, as pessoas só querem, eu tenho alguma coisa de IA generativa. Perfeito, eu acho que essa é uma parte muito importante, e eu acho que no começo a gente via muito um monitoramento manual dos modelos, né? As coisas têm que ser avaliadas pelas pessoas, é uma questão qualitativa. Agora a gente está vendo surgindo métricas e coisas mais sistemáticas, mas como você falou, ainda assim, não é perfeito, né? Eu acho que esse campo, de fato, tem muito a crescer ainda. E pegando esse gancho, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acham que a gente pode esperar daqui para frente em IA generativa, por exemplo, que área a gente vai se focar mais no futuro, como, enfim, sociedade que trabalha com isso, ou será que vai surgir alguma nova tecnologia que a gente ainda não viu? Queria que vocês comentassem. Eu acho que 2 pontos. Eu acho que a questão da multimodalidade já está claro aí, né? É o próximo hype aí, eu vou jogar tudo num modelão e beleza, ele vai fazer tudo, né? Áudio, imagem e texto, né? Que são dados multimodais. Beleza, isso daí, de certa maneira, tudo já estava meio que resolvidinho, separado. Agora eu vou juntar. Eu já tinha ótimos modelos para voz, né? Muita coisa de imagem. Imagem foi toda a precursora aí das redes neurais voltarem, né? Com o projeto lá da Imaginet, lá de Stanford, né? Ressurgiu as redes neurais. Mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? O meu doutorado foi na área de mineração de grafos, né? Então eu acho que até agora, a gente, que nem falou, tá fazendo por similaridade. Então, essas redes prevêem, né? Ela faz uma predição. Eu espero que essa próxima palavra seja essa, né? Que você esteja, né? A maior parte do texto aqui similar. Mas elas não têm a parte do reasoning, né? Elas não têm a parte, elas de fato não estão entendendo, né? Não tem aquela questão de conceito. Então, tá no próprio gráfico do Gartner, né, como usar grafos de conhecimento, né, knowledge graphs. Então, eu acho que aí é o ponto, né, eu acho que grafos sempre foi pouco explorado por questões de escalabilidade, por questões de banco de dados, por falta de conhecimento das pessoas, mas eu acho que eles, de fato, vão ser o que vão conseguir trazer conhecimento para essas redes, né, quando eu conseguir juntar esse tipo de lógica, né, fazer esse tipo de inferência mais corretamente, eu acho que eles vão trazer um avanço aí muito grande para a parte de modelos fundacionais. Nossa, eu confesso que a gente hoje já está tão avançado que, assim, eu acho que até alguns anos atrás eu nem imaginaria o quanto a gente teria tantas redes generativas, né? Tanta IA generativa. A gente tem IA generativa que gera texto, que recebe imagem e gera texto, que gera imagem, que gera até gera áudio. E agora, né, assim, eu estava até conversando, né, uma vez com meu namorado, ele me apresentou um aplicativo que lê a sua conversa no WhatsApp e faz uma música disso. A gente tem rede generativa para criar música, mas não só gera melodia, o cara canta também, é um negócio muito absurdo. E aí eu fiquei, gente, nossa, né? É surreal. E aí eu fiquei imaginando, né, o que mais poderia ser usado para o futuro. Até uma das discussões que a gente estava conversando é usar todo esse poder da generativa combinado a uma robótica super avançada, né? Então, eu acho que isso é um futuro próximo, sabe? A gente ter isso combinado já e ter algo que só falta sentir, né, no caso, que enxerga, que fala, que entende, né, e consegue fazer algo, né, por você. Eu acho que esse é algo, talvez seja um futuro próximo. Quando a gente pensa no futuro, né, você falou até dessa questão da robótica, dá até um certo medo, né, tipo, o que pode vir por aí,
eu acho que, enfim, a gente como um pessoal mais técnico, a gente às vezes fica, não, espera aí, não é bem assim, sabe? As coisas não estão nesse ponto ainda, mas eu acho que a visão geral é que as coisas estão caminhando muito rapidamente para, nossa, os robôs vão dominar o mundo, né? E eu queria falar um pouquinho com vocês desse tema, assim. Sei lá, a gente vê muitas séries mesmo retratando esse tema, por exemplo, não sei se vocês conhecem Black Mirror, né? É uma série meio famosa que trata muito dessa distopia com a tecnologia. E, além disso, a gente tem questões muito mais próximas, não tão Black Mirror assim, de, por exemplo, gente usando IA generativa para gerar deepfakes, né? Então, vídeos a partir de imagens de pessoas famosas fazendo coisas que elas não fizeram, esse tipo de coisa. Como vocês acham que a gente pode se prevenir, antecipar um pouquinho esses eventos que talvez venham acontecer no futuro? Como que a gente... Será que a gente deveria entrar numa regulamentação de IA? Como é que vocês veem um pouco essa questão? Nossa, uma pergunta super interessante, assim, eu vejo 3 pontos de vista que a gente tem que parar até para analisar, assim, pensando em personas. Tipo, uma pessoa que é usuário, né, da tecnologia. Eu acho que a pessoa que é a usuária mesmo da tecnologia, ela precisa estar consciente, né, de tudo que ela pode gerar, tomar certo cuidado com o que pode sair de lá, né, e tem a visão ali da segunda persona, que seria a pessoa que constrói um fluxo, né, um desenvolvedor de AI, um engenheiro de AI, que vai construir ali um fluxo que usa uma LLM para chegar ali a um resultado final. Então, por exemplo, essa pessoa ela precisa saber que o usuário final não vai ser ela, vai ser talvez uma terceira pessoa, uma área de negócio. Então, o que ela precisa resguardar? Parte de responsible AI, né? Tomar cuidado com pessoas que podem eventualmente querer quebrar ali o fluxo do seu prompt, né? Ter ali a resguardar a partir de jailbreak. Jailbreak é quando a gente fala que tem ali pessoas querendo realmente quebrar o raciocínio, quebrar, né, ali fazer com que a LLM te desobedeça, de certa forma, né? Então, a pessoa que está desenvolvendo, ela tem que ter esse cuidado. E aí, tem a terceira persona, que é a vítima, né? Que eu diria que é a pessoa que está recebendo algum vídeo de deepfake, mas realmente ela não sabe que é um deepfake. Então, assim, é difícil, você não tem ali tecnologias mesmo comprovadas que consigam identificar que é ou não gerado por uma AI. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está vendo, se questionar, porque a tecnologia está cada vez mais avançada, mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que a gente tenha que ser resistente. Muito pelo contrário, eu acredito que a gente tenha que saber que a tecnologia está aí, e a gente tem que, de certa forma, aceitar para que a gente esteja um passo à frente, para que a gente consiga, de alguma forma, se proteger, né, desses eventuais casos que podem acontecer. Um exemplo, né, que eu ia até citar, quando surgiu, quando o OpenAI ali ficou disponível, geral na Azure, vinham muitos clientes, principalmente do setor de educação, questionar a gente em relação a como que eu posso, né, validar se o que o aluno está fazendo realmente foi ele que fez, e como vocês podem ajudar a gente. Então, isso foi um desafio, gente, assim, surreal, porque para a gente também era algo novo. Então, a gente tem que sempre pensar que a tecnologia está aí, ela vai ser usada, e o que pode vir de aspecto negativo em relação a isso que a gente pode prevenir no futuro. Então, quanto mais a gente aceitar, né, que isso vai estar sendo usado e que vai avançar cada vez mais a gente consegue pensar disruptivamente para poder evitar futuramente, né, ali algo desagradável, né? Eu acho assim, tudo que é inventado tem sempre o lado bom e o lado ruim, não só com a tecnologia. A gente vai ver isso com qualquer coisa, né? Se pensar, uma faca, né? Não foi, mas até então foi algo super disruptivo, provavelmente, porque ajudou e criou a evolução. Então, eu acho que a tecnologia vai estar aí, né? A gente, daqui para frente, só vai ver mais e mais coisas envolvendo. O que a gente precisa é de um letramento. Então, eu acho que sim, a gente vai precisar de uma regulamentação realmente com isso, seja quanto aos serviços, como que isso impacta a vida das pessoas, né? De quem é o risco, quem que vai assumir o risco. Da mesma forma que a gente, né, teve isso
E nunca se chegou a um consenso, por exemplo, com carros autônomos, né? Se atropelar, né? Como que ele tem que fazer a escolha? Então, um ponto que eu acho é que a gente, muitas vezes, é muito mais severo com os algoritmos do que nós somos com nós mesmos, né? Porque nós, humanos, também erramos, né? E aí, da mesma maneira que nos nossos dados, então a gente fala, os algoritmos têm viés. Beleza, mas os dados que têm os vieses, né? Então, aquela coisa, né? Então, se o meu modelo está sendo sexista, está sendo racista, é porque isso está inferido nos dados. Então, eu acho que o que a gente precisa é, sim, uma regulamentação. A gente precisa de um letramento para toda a população, né? Seja colocar isso desde do ensino base, né, para as crianças, mas se ensinos como português e matemática são negligenciados, que dirá a questão de tecnologia, né? Então, a gente tem um problema aí muito maior e muito mais amplo para ser resolvido, né? Então, e a questão da parte ética, né? Então, será que as empresas, né, todo mundo que está treinando esses modelos, de onde está vindo esse conteúdo, né, isso está sendo feito antes? Ou eu só estou querendo crescer esses modelos e aumentar o número de parâmetros? E a gente vai ter outras questões. A gente tem questões de ESG, a gente tem questões do tanto de máquina e tanto de CO2 que estão sendo queimados e consumidos para treinar esses modelos, né? E será que vale a pena? Será que vai usar? A gente sabe que de todos esses modelos que estão sendo feitos, muitos vão acabar morrendo, vão cair em desuso, né, e tudo mais, né. Então, eu acho que você tem uma questão de conscientização, né, o hype vai passar, algumas coisas vão continuar, outras não vão continuar, outras vão morrer, outras vão se provar valor, outras nem tanto, né, a gente que trabalha, como disse a Mariana, né, a gente que trabalha nos bastidores, vai ver muitas vezes, já está acontecendo comigo, por exemplo, já está vindo projetos diferentes que não são só IA generativa. Porque não é só IA generativa. IA generativa você tem a questão do texto, áudio, imagem, mas eu tenho muito dado transacional ainda, né? Que não vai ser ainda com IA generativa. Então, eu acho que essa parte da ética, né, seja das empresas que criam aplicações, sejam das empresas que treinam modelos, seja de quem seleciona o conteúdo com esses modelos que são usados e de como esses modelos são usados, é muito importante. E claro que a gente, da mesma maneira que hoje a gente tem prevenção a fraudes, né, prevenção a roubos e tudo mais, a gente vai ter que ter questões de segurança, seja para impedir, né, que eu faça prompt injection, seja para impedir que a minha IA generativa ofenda, né? Já tem muito cliente falando, não, mas eu preciso testar muito bem isso internamente, porque se eu colocar isso daqui para o público, né, e a IA ofender ou alucinar, né, ou a gente viu casos, né, de falar, eu quero comprar esse produto por $1, e aí eu vou ter que cumprir aquilo lá, como que eu me protejo disso, né? Então, da mesma maneira que as empresas querem usar, elas querem ter esse controle, né? E nem sempre a gente vai conseguir ter esse controle, dependendo de como a gente estiver usando esse modelo. As empresas, elas são cada vez mais maduras em relação a isso também, né? Em relação a... Nossa, estou vendo muitos papos também que antigamente eu não via. Por exemplo, como que eu me protejo em relação a isso? Quais são os frameworks que eu uso? Como colocar isso em produção? Que antes só queriam, né? Eu quero usar LLM. Ou quero usar a regenerativa aqui para fazer alguma coisa. Mas não se tinha muito caso de uso e não se tinha muito cuidado em relação a isso que a Ana comentou, Responsible AI, né, em relação a Prompt Injection, em relação a tudo isso. Não se pensava em como se resguardar de tudo isso, né? Então, acho que está evoluindo bastante. Perfeito, eu acho muito legal, inclusive, essa questão de como a gente está vendo as empresas justamente terem preocupação com isso, né? Que você acabou de comentar, Larissa, e eu queria voltar um pouquinho para um campo um pouco mais amplo de inteligência artificial no geral. A Ana tocou nesse assunto na fala dela. A gente sabe que mesmo, enfim, inteligência artificial de forma geral, a gente tem muitos vieses, né? Como você falou, esses vieses, se a gente treinar um modelo com dados enviesados, esse modelo ele vai ser enviesado, né? E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre qual que é a importância da gente ter, então, enfim, nós como mulheres nessa área, qual a importância da gente ter mulheres, uma diversidade maior? E, além disso, que medidas as empresas têm que tomar para garantir que a gente não propague vieses, por exemplo,
enfim, num score de crédito, eu tô diferenciando determinados grupos. Como que a gente se previne desse tipo de coisa e como a inclusão pode ajudar nessa questão? Eu acho que toda vez que a gente tem um grupo diverso, a gente tem diferentes olhares, né? Seja porque essa pessoa veio de lugares diferentes, tem uma cultura diferente, né? Tem vivências diferentes, né? Então eu acho que a diversidade ajuda a trazer esse olhar diferenciado, né? Então as mulheres, né, vão olhar de repente com mais carinho para algumas partes que de repente um outro grupo não vai olhar, né? E assim, não só o grupo de mulheres, mas como tantos outros grupos diversos, né? Porque você traz consigo para resolver um problema experiências que você passou, né? Então você sempre que você vai resolver um problema, você se bota no lugar, né? Então, vou fazer um seguro de carro, porque para esse grupo vai ser mais caro, vai ser, né, tem mais riscos do que o outro. Talvez a empresa que esteja construindo aquilo realmente queira daquela maneira e aí ela vai ter que assumir aquilo. Claro, né, que você não vai, por exemplo, dar crédito para realmente que alguém que você saiba, né, mais crédito para alguém que você saiba que não vai realmente conseguir pagar, né, ou, né, você tem questões legais também envolvidas. Mas eu acho que é importante essa preocupação. E o que eu acho que é mais legal é que quando a gente avança numa tecnologia, né, principalmente na inteligência artificial, a gente traz esses problemas à tona. Porque aí a gente começa a discutir, né? A gente vê um modelo, então o modelo, né, errou, não conseguiu reconhecer aquela pessoa, porque foi mal treinado, né? Mas por que ele foi mal treinado? Não foi culpa da pessoa que estava treinando, quer dizer, até de certa maneira foi, mas porque ela não olhou direito os dados, né? Um outro problema disso, que eu acho que com todo esse hype, e claro, tem muitas pessoas, né, que fazem, né, transição de carreira e super estudam, que nem a Larissa, mas a gente começa a ver também aí, né, aquela coisa, né, se torna um cientista de dados em um mês. E a gente sabe que não é bem assim, né, então eu acho que falta um pouco, né, a gente tem muita coisa pronta, né, então não é só simplesmente você chamar um model.fit nos seus dados, né? Você tem um outro trabalho por trás. Se você bater um monte de fruta podre no liquidificador, garbage in, garbage out. Então, você tem que ter esse cuidado, né? Então, eu acho que a democratização é legal, mas começou a aparecer muita coisa e escancarar muita coisa. Então, de novo, o que eu falo é a questão do letramento, né? Eu acho que é super importante, tem espaço para todo mundo, mas a gente tem que ser responsável. Da mesma maneira que os modelos, né, a gente precisa de uma responsible AI, a gente precisa de pessoas responsáveis e que, né, estudem, tenham conhecimento e saibam o que estão fazendo. Né? A mesma coisa que você pegar um carro e sair dirigindo sem ter carteira de habilitação, sem ter, né, o treinamento básico. A mesma coisa é com a parte da ciência de dados. Eu não vou pôr um modelo, né, um modelo que tem um alto risco, um modelo que vai para frente dos clientes, sendo que a pessoa que treinou esse modelo não olhou direito para os dados, não teve todo o cuidado. Né? Então, eu acho que é muito importante isso. E sim, as empresas estão ficando cada vez mais preocupadas, até porque isso traz riscos, né? Então, você tem questão não só de imagem, né, prejuízos, né, mas também perda de clientes, né? Eu concordo 100% com o que a Ana comentou aqui. E eu acredito que a diversidade, principalmente, né, ter o cuidado, né, em relação a esses modelos, em relação a tudo isso que a gente tem gerado, começa no time. Então, o time ele precisa ser diverso, sempre. E isso não só em relação ao Responsible AI, em relação a tudo que a gente vai gerar, né, em relação à inteligência artificial, mas também em relação à inovação dentro do nosso time. A gente só vai ter, né, ideias diferentes, a gente vai ter projetos diferentes se a gente tem um time diverso. Porque sempre vai ter uma situação que só aquele perfil de pessoa pode ter vivido. E só ela pode trazer isso para dentro de casa. Então, eu acho que ter essas conversas, né? Não adianta ter um time diverso e não ter esse tipo de conversa, não ter um design thinking e pensar em realmente como construir uma solução. Então, assim, são pontos super importantes, né? Além de toda essa parte mais técnica também com o modelo. Perfeito. Bom, eu queria seguir agora com uma pergunta também falando um pouco mais de carreira feminina.
A gente sabe que na tecnologia a gente ainda tem uma minoria de mulheres. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho nessa carreira em inteligência artificial, cientista de dados. Que barreiras que vocês enxergam para o ingresso ainda e permanência de mulheres? E que mudanças institucionais e culturais a gente poderia ter para ter um ambiente cada vez mais diverso? Sempre tem barreira, né? Eu acho que a barreira ela sempre vai existir porque, assim, a gente ainda vê uma minoria muito grande, não só de mulheres, né? Tipo, boa parte de diversos grupos são quase ausentes, os times tanto de tecnologia quanto os times de inovação, né? E isso dificulta muito. Eu acredito que, primeiro, o senso de comunidade, como eu comentei, é algo primordial e, principalmente, estabelecer conexões. Eu, por exemplo, boa parte da minha carreira, eu sempre tentei participar ao máximo de tudo que eu pudesse, assim, porque isso realmente mudou a minha vida. Tenho 2 amigas que me indicaram um livro que eu acho assim que toda mulher talvez devesse ler, que é o Ano do Sim, do ano que eu disse sim, alguma coisa assim. Eu vou confirmar para vocês e eu trago o nome. Da Shonda Rhimes. Esse livro é sensacional, porque além da barreira social, eu acredito que tenha uma barreira de nós com nós mesmos, da gente se privar de fazer alguma coisa legal. E porque a gente achar que a gente não... eu sei que pode ser um papo clichê, mas às vezes a gente não acha que a gente é capaz, ou então, que vergonha, eu tenho que ir lá e fazer isso. Mas quando você diz sim, as coisas mudam. Para uma apresentação, para... que seja para dar um workshop, para ir lá e fazer algo diferente com o time. E isso, e não só na vida profissional, na vida pessoal também. Quando você diz sim, muitas portas se abrem. E eu vivi isso na pele, de verdade. E aí, a partir de um certo momento, eu comecei a dizer sim para coisas que me apavoram. E eu li isso e eu achei isso muito interessante também, porque realmente, nossa, quantas coisas me apavoraram, quase me arrependi, fiz, e quando eu fiz, eu fiquei com aquele sentimento de missão cumprida. Então, eu acho que é uma das barreiras que a gente tem que romper com nós mesmos, né? Da gente querer estar presente e querer fazer coisas que realmente vão te dar um frio na barriga e fazer parte mesmo de comunidades, porque as mulheres se ajudam, isso é um fato. E não só mulheres, né? Grupos se ajudam. Vamos fazer parte de grupos que realmente têm interesses parecidos com a gente, que isso eu acho que leva a gente a outros patamares aí. Eu penso igual a Larissa, mas até hoje eu estava numa reunião de manhã que a gente estava, na verdade, era um grupo falando com um VP e tal, que queria escutar a questão que estava aqui no Brasil e que queria escutar, bater um papo com as mulheres. E uma conclusão que, na verdade, né, eu acho que a gente se arrisca pouco, né? Então, eu acho que a gente, às vezes, né, pensa demais, né? Que nem a Larissa falou. A questão de falar sim, né, de ter o frio na barriga. E eu acho que tem essa questão do risco, né, que muitas vezes a gente pensa demais, calcula demais as coisas antes de assumir qualquer coisa. Então, seja dar uma palestra, seja mudar de área, seja assumir um cargo de liderança. E tem um outro ponto também que eu acho que eu vejo muito mais mulheres mais tímidas do que extrovertidas, né? E aí, se você não fala, né? Se você não põe para fora, como que uma pessoa que é totalmente introvertida vai fazer isso? Porque muitas vezes as mulheres que você vê, né? Tipo, seja em cargo de líder, elas, né? Às vezes são duras, tem que se impor, né? Tem que falar. E aí algumas pessoas que são mais introvertidas acabam tendo essa dificuldade, né? Eu tive algumas conhecidas que falaram, não, você se sai muito bem porque você é extrovertida, você fala, né? Você não tem problema de falar em público e eu não gosto disso, né? Então como é que a gente ajuda? O outro passo que eu acho que é importante é que nem a Larissa falou, né? Essa questão dos grupos, né? Então você ter pessoas que enxerguem essas situações, né, e tragam isso, né, você ter aliados, né, então a empresa precisa de aliados.
E esses aliados, né, muitas vezes estão em posições melhores, né, seja o seu colega ou seja o seu gerente, né, então você tem que ter aquele olhar mais críticos. Eu acho que barreira sempre vai existir para todos os grupos, e muitas dessas barreiras têm a ver com, claro, com questões sociais, com diversas outras questões que nós temos que trabalhar, né, então não é só uma questão de racismo ou de sexismo, ou seja, do que for. E acho que a gente tem que se ajudar, né? Tem que lembrar do outro. Não necessariamente, né, pro outro, mas olha, né, você viu o que você fez, né? Ou, né, pensa, olha, isso não foi legal, né? Ou dá uma chance. Então, eu acho que o conselho que eu dou é, às vezes, tomar mais riscos, né? Não, o que eu brinco, né? No lugar de você falar, que nem você falou do sim, o não você já tem, né? Então, se você... né, você já está naquele estado. Então, no máximo, você vai estar se arriscando, né? Então, se você já sabe que você tem um não, por que não tentar o sim, né? Eu ia comentar, gente, ó, não estou nos culpando por nada, não é isso. É porque a gente sabe que o mundo é majoritariamente masculino. E se a gente se arrisca, a gente tem, assim, a gente ganha mais oportunidades, realmente é isso. Mas não estou nos culpando por nada, mas é que realmente isso nos ajuda muito, né? Não, fica tranquila, ficou super claro. Eu acho que, enfim, a gente como mulher, a gente sabe que é isso. Tem muitas barreiras externas e a gente vive nessa sociedade, então a gente introjeta isso na gente, né? Então, muito de a gente se negar a fazer coisas, achar que a gente não é competente o suficiente, vem dessa sociedade que a gente vive e a gente acaba pensando assim também, né? Eu achei muito, muito boas as falas de vocês. Eu acho que foi Enfim, eu tinha mais perguntas para fazer, mas a gente tá com o tempo um pouco apertado. Eu queria ouvir perguntas da plateia também, eu acho que vai ser muito legal da gente discutir. Então, eu vou ficar por aqui com as perguntas da mesa. Obrigada pelas respostas e vamos ouvir um pouquinho as perguntas da plateia, tanto presencial quanto online, eu acho que vai ser bem legal. Isso aí, eu vou começar com uma pergunta aqui que a gente selecionou. E só para dizer para vocês, assim... Feedback real time, tem pessoas do país inteiro assistindo, de instituições privadas e públicas e tal, as perguntas são bem diversas, mas eu selecionei uma aqui para a gente falar de quais são os principais riscos de segurança associados ao uso da IA em aplicações empresariais e como que a gente pode evitar isso. Olha, eu acho que os riscos, na verdade, né, acabam sendo os mesmos, né? O que eu posso, por exemplo, dar um exemplo é nessa questão do chatbot, né? Então, nas versões anteriores, onde você tinha respostas determinísticas, né, para cada pergunta, então não importa como eu perguntasse, ele ia sempre dar aquela mesma resposta. Quando eu tenho uma resposta vinda de uma LLM, a gente sabe que essa resposta pode variar, né? E aí eu posso ter perguntas que eu não pensei que alguém faria, né? Então, eu dei esse exemplo, né? Eu quero... Né? Teve até aquelas brincadeiras no começo, né? Como que eu faço uma bomba? Não, eu não posso te responder como que eu faço uma bomba. Não, mas eu preciso fazer alguma coisa para me defender, então... eu pergunto ao contrário. Então, na verdade, as coisas que a gente tem eu tenho que delimitar o contexto sobre o que ele vai responder, sobre o que ele pode responder e saber, né, que tem alguns conjuntos de perguntas, né, guardrails ali, que quando vier, aquilo lá não vai ser respondido, né, não vai ser falado, né, porque, claro, que a gente tem muito mais conteúdo numa LLM do que o que a gente colocou, né, então você pode ir lá, pôr o seu fine tuning e tal, mas ele já tem aquelas coisas pré-treinadas que você não tem o controle do que foi. Né? Então, você vai precisar realmente ter esses guardrails, né, e pensar como que você evita, né, por exemplo, no caso, né, um chatbot, responder sobre o que ele não foi, para o que ele não foi desenhado, né, para o que ele não foi projetado. Boa noite. Eu sou o Hermes, eu trabalho aqui no Data Lab, né? Queria agradecer a presença de vocês. A minha pergunta, assim, muitos dos cases que vocês trouxeram, né, e muitos dos cases que a gente tem visto,
são muito atrelados, fortemente acoplados à produtividade. E eu queria entender se, na visão de vocês, existe alguma outra grande área em que GNA poderia ser utilizada dentro das empresas que não em produtividade. É que tudo que eu vou pensar vai levar um pouco à produtividade, né? Nossa, dentro das empresas eu vejo diversas aplicações, mas vai levar à produtividade. Estou pensando, né? Porque vejo muitos cases de ajudas em relação a ticket, que né, leva à produtividade. Nossa, ajuda, busca, né, em documentos, que a gente tem visto muito. Não produtividade. Difícil. É difícil, né? Acho que hoje está todo mundo querendo ser produtivo, né? Acho que tem muita informação, muita coisa, né? Então, assim... É que a produtividade é uma consequência. Então, tudo que você for pensar vai ser para facilitar. Então, dependendo do case, com certeza, de alguma forma, você vai ganhar produtividade. Então, acho que é mais uma consequência de diversas aplicações que a gente pode ter, né? Eu acho que a IA já foi massificada, né? A gente vê essa massificação dos assistentes cognitivos, né? Que já foi para te auxiliar em alguma coisa, né? Para te agilizar, responder uma pergunta, para te ajudar em alguma coisa, né? Então, é difícil você não pensar em produtividade, né? Então, sei lá, talvez para evitar gastar menos e aí não vir parar no Serasa. Agora eu acho que depois funcionou, hein? Agora foi. Bom, eu queria entender um pouco melhor sobre consciência. Qual que é a definição de consciência mais aceita atualmente e qual que é o limiar que falta para a Gen AI ser considerado consciente? Eu acho que, assim, eu não vou saber te dar a melhor definição de consciência, mas eu acho que tá muito longe de ser consciente, assim, né, se a gente pensar tecnicamente e for olhar lá dentro mesmo, eu acho que não tem nada de consciente, né? Você tem simplesmente uma forma de recuperar conteúdo de uma maneira, um conteúdo similar e prever, né, o que você quer pôr, quais palavras vai uma depois da outra mais rapidamente, né? Eu não, assim, até a gente ter essa questão de reasoning e tudo mais, e eu acho que ainda vai um longo tempo. Eu acho que a questão de consciência vai ser muito... Até porque, se você for ver, a IA generativa, né, os LLMs, eles só conseguem responder do que eles forem treinados, né? No máximo, a gente fala que eles estão alucinando, né? Porque eles juntaram coisas que não deviam. Então, pelo contrário, eu acho que, né, até a questão, por exemplo, de criatividade, porque ele nunca vai conseguir responder de algo que é completamente novo, porque ele só consegue falar do que ele foi treinado. Né? Então, fica difícil. Difícil falar de consciência, me leva a pensar em sentimento e me leva a pensar em diversas coisas. Tem pessoas que não têm consciência, que dirão os modelos, tadinho deles. É isso, acho que assim, a gente está muito longe de ter propriedade para falar que alguma AI pode ter algum tipo de consciência, mas eu acho que isso fica a nossa opinião, né? Assim, bem... Acho que agora funcionou. Eu queria aproveitar o gancho da pergunta dele. Ele perguntou sobre produtividade. Hoje, a gente está passando por uma migração aqui na Serasa. A gente está indo para cloud. A gente está usando bastante Databricks, inclusive. Aí eu queria saber se vocês têm algumas soluções para migração, aí não falando de produtividade. Por exemplo, hoje eu uso muito a inteligência artificial para trocar sintaxe de códigos e acho que talvez uma inteligência artificial voltada para migrações seria interessante. Nossa, bem legal a pergunta. Eu ainda não vi algo voltado assim, GenAI, assim, né, algo produzido com o GenAI para ajudar nas migrações, mas a gente tem muito dos assistentes, né? Você deve estar falando do assistant do Databricks,
Nossa, Eu uso bastante Copilot. Mas é assim, eu tenho que perguntar, eu tenho que estar sempre... Eu não consigo imputar um código inteiro e receber a versão em outra sintaxe. No caso da IBM, a gente já está trabalhando nisso, né? Então, a gente tem a primeira versão do Watson Code Assistant. Então, que na verdade, por exemplo, é para ajudar na migração de código COBOL para Java, no caso dos mainframes, né? Então, você tem questão de refatoração do código, né? Conversão do código e tudo mais, né? Então, você tem a parte do Ansible também, né? Que é para automação. Então, na verdade, aí não é transformação ou conversão de código. Eu peço para ele me ajudar a gerar um código naquilo lá. A gente vai ter para Qiskit, né? Para quem quer aprender a programar para computadores quânticos, né? Então, como que eu construo um circuito para resolver o problema XPTO, né? Então, eu acho que isso deve começar a acontecer para diversos tipos de linguagem, né? Eu não sei o seu caso específico, mas a gente tem alguns modelos que a gente tem trabalhado em soluções que funcionam bem disso. Me converter um código para outro e fazer essa conversão, e você poderia fazer o fine tuning desse modelo, né, com isso. Legal. A gente está chegando quase no final já, então eu vou passar para a última pergunta, tá bom? Olá, meu nome é Marcelo, também trabalho aqui no Data Lab. Obrigado pela presença de vocês e pelo tempo que a gente teve junto aqui, acho que foi super produtivo. E acho que eu queria mais perguntar, se a gente olhar hoje como sociedade, a gente está vendo cada vez mais mulheres adentrando tanto na área de tecnologia, como fazendo transições de carreira. Inclusive, eu tenho uma pessoa aqui do meu lado, que ela vai ficar vermelha agora, mas que ela está fazendo essa transição nesse momento. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês ali, quais são as principais dicas, né? O que vocês poderiam contar da experiência de vocês que poderiam ajudar essas pessoas, né? Essas mulheres que estão aqui hoje nessa fase de vida, nessa fase de carreira, e que poderiam ajudá-las. Pode começar você que passou por isso. Eu acho que a primeira dica que eu dou é: todo o conhecimento que você teve até aqui, ele não vai ser descartado. É uma super experiência. Então, use isso e aproveite até para tirar vantagem disso, porque você tem ali um conhecimento totalmente diferente das outras pessoas que estão navegando no mesmo barco. E assim, eu comecei muito minha carreira, principalmente, tentando consolidar um pouco mais, participando de hackathons. Isso me ajudou muito, tecnicamente. Mas não só tecnicamente, no ponto de você construir mesmo a sua rede de relacionamento nessa área. Porque as pessoas realmente se ajudam e compartilham cursos, e compartilham treinamentos, compartilham mais hackathons e oportunidades de você estar evoluindo cada vez mais. Então, isso foram pontos. Eu participo também de uma outra comunidade, né, que chama Cloud Girls. É uma comunidade específica para mulheres, que muitas delas, boa parte delas, estão sempre em transição de carreira. E ali, às vezes, uma vez por mês, mais ou menos, a gente tem um encontro presencial também, e elas falam bastante, né, sobre como está sendo essa experiência. Então, isso também é muito legal. Nossa, acho que eu teria uma lista de dicas aqui, porque tem muita coisa que dá para você fazer, e realmente, assim, é super possível. E nossa, a sua dedicação, as pessoas que você conhece, realmente vai te alavancar bastante, sabe? Mas a primeira dica é tudo que você aprendeu até agora, e toda a experiência, não só a sua faculdade, mas toda a experiência que você teve também de trabalho, vai te ajudar em algum momento nessa sua nova carreira. Eu vou usar a Larissa aqui como exemplo, né? Eu acho que a transição de carreira, né, eu acho que super possível, independente da área que você veio, mas eu acho que é importante você ter um conhecimento estruturado, né? Então, ela falou que ela fez engenharia civil, então, provavelmente, muitas coisas da base matemática ela tinha. Eu não sei de qual curso você está indo e vindo, né? Então, uma das coisas que as pessoas, às vezes, dão um grande pulo eu vou aprender a programar, e aí eu vou aprender algumas coisas de modelo, de ciência de dados, e esquecem da parte matemática. E aí, muito desses problemas, né, você vem dessa questão dos viés dos dados, eu tenho poucos dados, né, a qualidade dos dados, e alguns conceitos que seriam básicos, mas que vêm de uma área da matemática que nem sempre todo mundo quer,
né? Então, às vezes, quando é uma mudança muito radical, né? Às vezes as pessoas vêm, por onde eu começo? Eu falo, olha, eu acredito em cursos, né? Sejam online, os presenciais, de faculdade, porque alguém já foi lá e já pensou, né? O que era melhor você aprender antes, para depois o que você aprender depois, né? Claro, não estou falando que você vai ter que voltar e fazer uma faculdade de ciência da computação, mas talvez se inspirar em algum curso para saber com que ordem você aprenda as coisas, né? E eu acho que quem está nessa área, né, e com essa evolução que a gente está vendo, sabe que não tem escolha, né? Que a gente vai ter que continuar estudando. Então, fazer do estudo um hábito, né? Então, eu tenho uma menina de 9 anos, eu costumo falar para ela, olha, é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Se você não sentar a bunda na cadeira e não estudar, não adianta, por mais inteligente que você for, né? E eu acho que um ponto importante é que você já está nessa experiência, né? Então, como que... E não tenha vergonha de dizer, eu não sei. Né? Ninguém sabe de tudo, né? Nem os modelos sabem de tudo, que dirá nós, né? Então, não tenha vergonha de dizer não sabe, né? E você vai atrás daquilo lá, né? E a área é muito grande, né? Eu costumava dizer que foque em um tipo de dado, né? O que vai ser melhor para você? Aprender como lidar com dados transacionais, com IA generativa, com imagem, né? Porque a gente tem conceitos talvez específicos, né? Não dá. Eu, por exemplo, detesto trabalhar com imagem, né? Às vezes eu tenho que trabalhar com imagem, sei alguma coisa, mas não é o meu forte, né? Eu gosto de trabalhar com outros tipos de dados, né? Com outros tipos de modelo. Tem gente que vai ser melhor para detecção de outliers, para clusterização ou para regressão, né? Você vai ter alguns modelos. Então, foque naquilo, né? Então, aprenda bem uma coisa. Não tem que ser... eu falo que você tem que ter, né, a curva seria um P-shape, né? Você tem que saber, claro, um pouco de tudo, que você tem modelos, mas você se foca, né, numa área bem tecnicamente e numa outra área de negócio, né? O que eu vou aprender? Para que eu vou? Né? É para serviços de finanças? Né? Ou eu vou aprender, né? Uma vez eu entrevistei um cara que queria vir trabalhar na minha empresa e ele falou, eu quero continuar trabalhando com genética, né? Eu falei, olha, né? Sinto muito, né? Dificilmente aqui a gente vai ter um projeto que vai envolver dados genéticos, né? Então, assim, você tem que focar no que você quer, né? Então, naquela área de negócio, naquela necessidade, porque aí você vai ter modelos específicos, né? Você tem alguns conhecimentos que são específicos, tanto da área técnica quanto do negócio. E tenha mentores. Muitos mentores. Tive muitos mentores. Nossa, isso ajudou, assim, muito, muito. Cada um vai dar uma visão completamente diferente e é legal que sejam pessoas muito diversas também. Isso vai ser muito legal. Boa, muito obrigada pela participação de vocês, Ana e Larissa. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui presencial e quem estava online. Acho que foi um encontro incrível para a gente aprender muita coisa e discutir questões muito importantes. Então, a gente fica por aqui. Agradeço de novo todo mundo.